enfrentar no mundo no mundo material e no mundo espiritual, né? E no mundo material, glória a Deus, aleluia, estamos na presença do Senhor, temos uma batalha, não é? Nessa vida a enfrentar no mundo material e no mundo espiritual, né? E no mundo material a gente vai lutando com o que tem, mas no mundo espiritual não é diferente. A batalha é grandiosíssima e nós não sabemos, não estamos vendo, né, com os nossos olhos o que está acontecendo, mas está acontecendo muita coisa e o que importa é que a gente esteja em oração, né? Meditação, vigiando sempre para não desfalecer. E temos aqui mais uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus mais uma vez nos ensina agora desta feita como jejuar, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, não é? Então, irmãos, muito importante. Por que eu tenho, assim, nesses últimos já alguns anos que eu tenho, assim, me voltado muito para a palavra que Cristo falou? A Bíblia toda é maravilhosa. Toda a escritura sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, maravilhosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos alimentar, nos fortalecer, toda a escritura. Mas por que eu prezo muito pelo que Jesus falou? Eu volto a falar, já falei isso e falo de novo. Porque Jesus, os ensinos de Jesus Cristo são doutrinas fundamentais da vida cotidiana, da vida religiosa cotidiana do nosso dia a dia, não é? E que às vezes nós não observamos, e às vezes estamos fazendo errado, contrário, estamos passando por cima, não é? E fazendo exatamente o contrário do como Jesus ensinou. Então aqui está Jesus nos chamando a atenção. Por quê? Porque os hipócritas, os saduceus, os fariseus naquela época, tudo que eles faziam era para aparecer para os homens. Eles gostavam de aparecer. Tudo que eles iam fazer, eles tocavam trombeta, como Jesus disse, né? Tocar trombeta para as pessoas verem. E quanto ao jejum, eles ficavam com o semblante caído, né? Aquele olho caído, desfigurado, de maneira que a pessoa que passasse por eles fala assim, ele está de jejum, não é? Então, irmãos, eu nasci num berço evangélico praticamente. Quando meus pais se converteram, eu tinha 4 anos de idade, e eu andei com meu pai, né? Hoje não tenho mais o meu pai, minha mãe, não tenho mais, mas a fé que eu tenho, que eu vivo, eu aprendi foi com eles. Eu aprendi a jejuar desde criança, né? Com 4 anos de idade, meu pai se converteu. Com 7 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo, na igreja, uma igreja pentecostal, e louvo a Deus por este ministério no qual, né, eu dei meus primeiros passos na fé junto com meus pais. E a partir desse tempo, desta época, e lá em casa, todo mundo jejuava. No dia do jejum, não é? Era o domingo que todos nós, a família, ia reunida para a escola bíblica dominical pela manhã, ia todo mundo de jejum, né? E só comia depois que chegava em casa, depois do meio-dia. Então, aprendi, né? E naquela época era um segredo, né? O jejum na igreja, nem no altar não se falava que a igreja está de jejum. Não,
aquilo ali, aquela vida de jejum e oração era coisa que era tratada lá na reunião de membros, não é? Para que ninguém soubesse que a igreja estava numa campanha de oração e jejum. Era segredo, não é? Por quê? Observando o que Jesus disse. Porque não era para ninguém ficar sabendo que a gente estava sacrificando, não é? Em jejum e oração para o Senhor salvar almas, para operar milagres. Então foi assim que eu aprendi, não é? Então, eu olhando para a palavra de Deus, para os ensinos de Cristo e olhando para a religião hoje, para o que está acontecendo hoje, irmãos, infelizmente é triste. A gente vê tanta coisa, né? Horrível, antibíblico, né? Coisa que nem existe. Hoje tem jejum que nem existe na Bíblia, nem se fala na Bíblia, né? As pessoas inventam tipos de jejum que não existem, não é? E é anunciado, é publicado, né? É colocado em cartaz. Então, irmãos, misericórdia. Não é? Então aqui Jesus está dizendo, então quando você for jejuar, né, não fique com seu rosto contristado não, lava o rosto, fica alegre, né? E evita que alguém saiba que você está de jejum, né? Que você está consagrando a sua vida neste dia. Então é o ensino de Jesus Cristo. Por quê? Porque se eu fizer e as pessoas souberem que eu estou fazendo, já não vou receber de Deus coisa alguma. O que Jesus está falando. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão, ou seja, o prêmio pelo sacrifício ele está recebendo, que é a glória dos homens. Que as pessoas vão falar, nossa, que homem, né? Que varão, né? Santo, né? Que santidade, né? Que reverência, que pessoa, né? Dedicada, religiosa, né? Então, é isso aí que a palavra de Deus, que Jesus está nos chamando a atenção, para que a gente receba de Deus o galardão, o presente, né? A recompensa pelo nosso sacrifício, seja ele qual for, faça em oculto, faça entre tu e Deus que está em oculto te recompensará. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.